O tema da nossa aula de hoje é a avaliação por imagem do traumatismo crânioencefálico. Então, só para contextualizar, o trauma é a causa mundial mais comum de morte e incapacitação em crianças e adultos jovens. As lesões por traumatismo craniano fechado são muito mais comuns do que as lesões relacionadas a projéteis. Quase 30% dos TCE são causados por quedas, principalmente em crianças e idosos. Os ferimentos por arma de fogo são mais comuns em adolescentes e adultos jovens do sexo masculino, e a classificação clínica mais utilizada para o TCE é a escala de coma de Glasgow, que vai classificar o TCE em leve, moderado ou grave. A neuroimagem é de extrema importância, então, no diagnóstico inicial, no tratamento e no acompanhamento das vítimas, tá? Então, vamos só revisar a escala de coma de Glasgow para lembrar vocês aí. A escala de coma de Glasgow vai avaliar, então, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e a resposta pupilar. Essa resposta pupilar é bem mais recente da atualização que teve em 2018. E a classificação, então, vai ser o seguinte: pontuação menor ou igual a 8, lesão cerebral grave. De 9 a 12, lesão cerebral moderada. E de 13 a 15, lesão cerebral leve. Ok? Então, quando pedir exame de imagem? Lembrem da aula de AVC que eu falei, toda suspeita de AVC tem que fazer exame de imagem, certo? Aqui é um pouquinho diferente. Então, quando a gente tem TCE moderado ou grave, a gente tem que fazer exame de imagem. Ok. Mas quando o TCE é leve, então Glasgow de 13 a 15, há aí uma discussão, é controverso quando tem que fazer exame de imagem ou não, tá? Então, vamos lá. O Colégio Americano de Radiologia recomenda que se faça exame de imagem no TCE leve, se for acompanhado de déficit neurológico focal ou outros fatores de risco, ou em crianças menores de 2 anos. Aí a gente tem outros critérios, como os critérios de Nova Orleans, regra canadense TC de crânio, que eu vou mostrar para vocês. Então, critérios de Nova Orleans em TCE leve. Vai fazer exame de imagem se tiver associado, então, cefaleia, vômito, paciente idoso, sinais de intoxicação por drogas ou álcool, déficit de memória a curto prazo, trauma visível acima das clavículas ou convulsões. A regra canadense da TC de crânio em TC leve vai falar que precisa de exame de imagem quando você tem um Glasgow de 3 a 15 e perda da consciência presenciada, amnésia ou confusão, ou alto risco para intervenção neurocirúrgica, como diminuição do Glasgow em 2 horas, suspeita de fratura craniana aberta ou com afundamento, sinais clínicos de fratura de base do crânio, mais 2 episódios de vômito, maior ou igual a 65 anos, ou risco moderado para lesão cerebral detectada pela TC, como amnésia e mecanismo de trauma de alto risco, como atropelamento e ejeção de veículos. Então, assim, gente, no TCE leve, geralmente não vai ter alteração na TC de crânio. Mas tem uma estimativa aí que de 6 a 7% dos pacientes com TCE leve pode ter alteração na TC de crânio. O que a gente quer? Quer pegar esses casos, né? Então, a maioria não vai ter nada, mas tem TCE leve que pode cursar com alteração intracraniana. E é isso que a gente quer englobar, né? Conseguir detectar. A gente, então, não precisa saber as recomendações de cada diretriz, mas a gente tem que ter na mente o seguinte: TCE moderado ou grave tem que fazer exame de imagem e o TCE leve tem que fazer se eu tiver algum sinal de alerta, como vômito, cefaleia, amnésia, convulsão, se for criança muito pequena ou idoso, certo? É recomendado fazer, beleza? Vamos lá, qual exame pedir? Bom, o primeiro exame a ser solicitado é a tomografia computadorizada sem contraste, tá? É boa, então, para detectar hemorragia aguda e o efeito expansivo, que vai necessitar de tratamento cirúrgico imediato. Tem uma certa limitação na fossa posterior e tronco encefálico, então pode não detectar lesões nessas regiões por artefato mesmo, ósseo, tem uma limitaçãozinha, a ressonância é melhor. E é ótima para avaliar a fratura, ele vê muito bem osso, tá? Então, um exame rápido, mais acessível que a ressonância, que vai detectar hemorragia, né? Sinal de efeito de massa, né? Efeito expansivo. E é boa para ver osso, certo? Então, no TCE, o exame que você vai pedir é TC sem contraste.
Bom, quanto à radiografia de tórax, não tem função na avaliação atual do TCE, tá? Vai ver, o que que ele vai ver? Apenas fraturas na calvária, então só fratura da calota craniana e mais nada. Tem um elevado índice de falso negativo, já que 1/4 dos pacientes com lesões cerebrais fatais não apresenta fratura craniana na necrópsia. Então, uma lesão cerebral grave pode estar presente mesmo que o paciente não tenha fraturas ósseas, tá? Fratura craniana. A ressonância magnética, então, comparada a TC, o detalhamento ósseo é pobre, então não é tão boa para ver osso, mas as lesões parenquimatosas são mais bem demonstradas. É um método mais sensível para a detecção de lesões intracranianas, especialmente não hemorrágicas e as hemorrágicas de pequeno volume. Tem um alto custo, é menos disponível, demanda um maior tempo de execução e o campo magnético limita se houver corpo estranho metálico no paciente. Usualmente é usada em acompanhamento de hemorragias subagudas e crônicas, tá? Bom, quanto às fraturas cranianas, então, a gente tem a fratura linear, que é quando a gente tem aquele defeito linear com margens bem definidas, que normalmente envolve tanto a tábua óssea interna quanto a externa, e a maioria é causada por um trauma contuso de baixa energia, sobre uma superfície de área relativamente grande, tá? A fratura com afundamento é quando a gente tem fragmentos ósseos deslocados internamente. Então, geralmente é causado por traumas diretos de alta energia em uma superfície pequena com objeto contuso, como martelo, taco de beisebol. A fratura que determina 3 ou mais fragmentos ósseos é chamada de fratura cominutiva. E a fratura que permite comunicação do compartimento intracraniano com o meio externo, que viola um seio paranasal ou amastoide, ou que apenas compromete a base do crânio, é chamada de fratura composta, tá? Lembrar, pessoal, que o que importa é cérebro e vaso sanguíneo. Então, se eu tiver uma fratura craniana sem deslocamento, que não envolve estruturas vasculares, que não está lesando o parênquima, essa fratura é por si só insignificante, você só vai acompanhar, tá? Então, você tem que ver se ela está deslocando, né? Se afundou, se está lesando o parênquima, se causou lesão vascular, se não, tá tudo bem, tá? Vai só acompanhar mesmo. Esse aqui é um exemplo. Então, o que que eu tenho aqui? Na primeira tomografia, a gente vê uma fratura aqui, a gente vê que é uma fratura linear, tá? Parieta occipital direita. Vê um hematomazinho subgaleal é esse hematoma externo aqui. A fratura e vê que o parênquima tá preservado nessa região, tá? Então, não tem nada ali. Nesse caso, a gente só acompanha. E vejam que é importante conhecer as suturas, né? Para saber o que que é fratura e o que que não é. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que a fratura cruzou aqui a sutura lambdoide, né? Então, essa aqui é a fratura, não existe essa sutura aqui, né? Isso aqui é um traço de fratura linear. Esse paciente foi só acompanhado, porque o parênquima estava preservado, e um mês depois teve uma boa evolução, tá aqui o traço já bem menos visível, e a fratura, a sutura tá aqui, né? A sutura lambdoide, a sutura sagital, tá? Esse aqui é o tracinho de fratura, já consolidando aqui, né? Teve uma boa evolução em um mês. Mais um exemplo, então aqui a gente tem uma fratura no osso frontal direito, tá? Mostrado ali pela setinha, com fragmentação e com afundamento dos fragmentos ósseos, né? Então, o que que a gente vê também? Hematoma aqui no lobo frontal, adjacente, né, à fratura. Sempre que a gente tem fraturas com fragmentação e afundamento, normalmente está associada à lesão parenquimatose encefálica, tá? Que esse fragmento afunda e lesa o parênquima cerebral, né? Mais um caso aqui de fratura com fragmentação e afundamento ósseo. E aqui a gente vê com a fratura cominutiva, tem mais de 3 fragmentos, né? À direita ali, e que vai se estender aqui as paredes do seio frontal, né? Pegando o seio paranasal. Então, a fratura cominutiva tem mais de 3 fragmentos e uma fratura composta também pegou o seio frontal, ok? Aqui a gente tem uma fratura parietal direita com fragmentação e afundamento ósseo, tá? Aqui a gente não tem imagem do parênquima, só janela óssea.
Nesse caso, temos fratura com afundamento ósseo e hematoma intraparenquimatoso. Então, esse hematoma externo aqui é chamado de hematoma subgaleal, aqui o afundamento ósseo e aqui é o hematoma intraparenquimatoso, tá? Então, o branco é sangue, aqui é edema adjacente. Olha, o hematoma subgaleal é o hematoma das partes moles, é externo, tá? Deixa eu ver o afundamento ósseo e aqui o hematoma intraparenquimatoso. Nesse caso aqui, observem essa seta aberta aqui, ela está mostrando que aqui quebrou, ó, gente. Então, a gente tem uma fratura transversa do osso temporal. Então, fragmentou o osso aqui bem na mastoide, tá? Quebrou a mastoide. E a mastoide tem as células mastoides aeradas, então tem ar dentro da mastoide. O que aconteceu? Esse preto aqui, lembra que o preto no pulmão é ar? Lembra? Também é ar aqui no cérebro. Então, isso aqui é pneumoencéfalo. Então, foi ar da mastoide, fraturado aqui, para o compartimento intracraniano, tá? Chama pneumoencéfalo. Não precisa se preocupar com isso, só tô mostrando para vocês que teve fratura da mastoide, então, uma fratura composta, né? E aqui tem mais uma coisa curiosa, ó. Fraturou aqui e houve afastamento, chama diástase da sutura lambdoide direita, tá? E o pneumoencéfalo. Então, aqui é uma lesão composta, né? Uma lesão bem mais complexa, né? Fraturou mastoide, fez pneumoencéfalo e fez diástase da sutura. Aqui só mostrando para vocês o hematoma subgaleal. Então, o hematoma subgaleal é o hematoma extracraniano de partes moles. Sabe quando a gente bate a cabeça e fica altinho, fala que fez um galo? Lembra disso, tá? Fez um galo. Então, hematoma subgaleal é só a parte externa, não tem componente intracraniano. Então, isso aqui é o hematoma subgaleal, vejam, só de partes moles. Aqui é a janela óssea, a gente vê bem, hematoma de partes moles. Aqui na janela de parênquima, a gente consegue ver que tem um sangramento externo aqui, né? Sem sinais de fratura óssea. Isso aqui é o hematoma subgaleal, tá? Aí a gente vai entrar agora nas hemorragias intracranianas. Então, vamos lá. Esse aqui é um desenho esquemático, tá mostrando para vocês os tipos de hemorragia intracraniana, tá? Então, vamos pensar no TCE. Esse primeiro tipo aqui é o hematoma epidural, em que a gente vai ter o hematoma entre o osso e a camada externa da dura mater. Então, o hematoma está empurrando a dura, tá? Fica com esse formato aqui de lente, um formato biconvexo. Esse outro hematoma aqui é o hematoma subdural. Então, o sangue está entre a dura e a aracnoide, tá? Tem esse formato aqui em crescente, tá? Ou em lua. Esse hematoma aqui é a contusão, não é bem um hematoma, é outro tipo de lesão. Então, tem aqui esse sangramento, né? Fica branco também na imagem, tem o sangramento. Geralmente, pegando o córtex, pegando a porção mais externa. Então, a lesão ali onde bateu, geralmente é onde bateu, tá? É em correspondência com o lugar mesmo onde foi o trauma. Ao contrário do dano axonal difuso, em que a gente tem uma lesão axonal, né, por estiramento mesmo dos axônios, geralmente associada a trauma mais grave, com aceleração, desaceleração, e pega a substância branca subcortical, o corpo caloso e o tronco encefálico. E hemorragia subaracnoide, em que a gente tem sangue ocupando espaço subaracnoide. Lembrem do espaço subaracnoide, aquele espaço que contém líquor normalmente, certo? É o espaço que já existe, que é para estar cheio de líquor. E o líquor aparece preto na TC. Então, se esse espaço tiver preenchido por sangue, a gente vai ter os sulcos e as cisternas preenchidas com um conteúdo branco, né, que é de sangue na tomografia, certo? Então, o primeiro é o hematoma epidural, que a gente vai continuar no próximo vídeo.